Boa tarde, meus queridos alunos do terceiro ano. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Com a Silvia está tudo bem. Nossa aula hoje é sobre história, tá? Vamos fazer a página 185 até a página 188, tá? Na página 185, vamos falar a vida nas vilas. Como assim? Nós vimos na aula passada que a vida deles se baseava basicamente nos engenhos, não é mesmo? Onde tinha casa grande, os senhores do engenho, que eram ricos, e a vida se fazia em volta deles, né? Mas com esse vai e vem de gente, foram se formando as vilas, né? Com a descoberta do ouro em terras brasileiras, né? Muitas pessoas vinham da Europa para cá, principalmente de Portugal, em busca de minérios. E essas pessoas começaram a formar vilas. Como assim? Antigamente, durante os primeiros séculos da colonização, a atividade econômica ela estava relacionada basicamente no cultivo de cana-de-açúcar, como nós falamos na aula passada. Mas o que aconteceu? Foi descoberto muitos minérios aqui no Brasil. Foram descobertos uma quantidade de ouro imensa lá em Minas Gerais. Então, o que aconteceu? Com isso, foi-se formando as vilas. Por exemplo, o modo de vida nessas vilas era bem diferente da vida dos engenhos. Nelas viviam homens e mulheres, brancos, negros, indígenas, mestiços e escravos. E muitas casas foram sendo construídas e as vilas e os povoados foram crescendo. Vocês estão vendo aí na página 185 essa imagem de uma vila. Vila Rica. É uma pintura a óleo da época. Vocês viram que bonito? As construções seguiam um modelo português e as pessoas mais ricas procuravam construir casas luxuosas, assim como a foto, tá? E o que acontece? Eles vinham para o Brasil em busca da extração dos minérios. Como nós aprendemos o ano passado, os minérios, eles são o quê? São retirados de onde? Da terra, não é mesmo? São considerados recursos não renováveis. Como assim? Recursos não renováveis é que se você usar muito, sem cuidado, ele vai acabar. Então temos que usar com sabedoria, não é mesmo? E antigamente, o Brasil era muito rico. Esses minérios, quais os minérios que eles encontravam nesta época? O ouro, a prata, diamante, petróleo, ferro, entre outros. Então, os portugueses vinham para cá, extraíam esses minérios, esses recursos que nós tínhamos e iam levando para a Europa toda essa riqueza. Com isso roubavam diamantes, né? Muito ouro, muita prata. Por isso que Minas Gerais ela é muito conhecida, principalmente uma região de ouro fino, onde lá a maior parte do ouro do Brasil era encontrado naquela região. Tinha outras regiões também, muitos lugares do Brasil, mas a quantidade mesmo era lá naquela região, tá? Na página 186, olha, na página 186. Embora houvesse uma preocupação com a construção e casas luxuosas, a higiene praticamente não existia. Então, o que acontecia? Eles saíam lá dos engenhos, né? Era comum nessas vilas encontrar escravos que passavam o dia vendendo produtos de seus donos. Vendiam mercadorias nas ruas, em cestos, tabuleiros, sem nenhuma proteção. A água era buscada no chafariz e corria a céu aberto. Não havia eletricidade, não tinha água encanada, nem esgoto, e o lixo era jogado nas ruas a céu aberto. Então, o que acontecia?
era muito comum você ver os escravos trabalhando nas vilas. Eles saíam lá dos engenhos com os produtos da fazenda, como o que, por exemplo? O leite, os ovos. Com o leite eles faziam muitos queijos, doces e iam vender lá na cidade, na vila, né? Nisso, ó, tá vendo? As pessoas trabalhando. Essas pessoas, esses dois homens são assentador de pedras. Aqui nós na rua tem o asfalto, não é? Alguns lugares tem paralelepípedo. Então naquela época não tinha nada disso. Para ficar menos pó, quando chovia menos barro, eles assentavam as pedras nas ruas para ficar mais fácil o acesso, tá? E olha na imagem abaixo. Na imagem abaixo são as mulheres que iam até as vilas vendendo frutas, tá? Elas vendiam frutas. Outros vendiam frango, olha, vendedores de frango. Eles saíam com os frangos na mão, pendurado entre eles, iam matando na hora, tirando, limpando e jogando ali mesmo onde eles estavam, sem a menor higiene, tá? Não tinha a menor higiene. Imagina a água, que eles pegavam a água das bicas, dos chafariz, sem nenhuma higiene. Ali, animais bebiam aquela água, pombos deixavam seus detritos ali. E a pessoa bebia, cozinhava com aquela própria água. Olha que coisa mais nojenta, não é mesmo? Era assim antigamente, não tinha o mínimo de higiene. Imagina o esgoto correndo a céu aberto, lá na rua. O sol batendo, olha o odor que ficava, não é mesmo? Tá vendo? Olha, outra imagem dos carregadores. Tinha bastante os carregadores que ajudavam a levar as mercadorias pesadas, tá? Olha. E quanto à alimentação, aqui já tá na página 187. Quanto à alimentação, havia muita fartura para os ricos. O mesmo não acontecia com os habitantes da vila. Na vila eram as pessoas mais simples, mais humildes, os trabalhadores. É lógico que tinha as pessoas de grande posse, como aquelas casas bonitas, mas a maioria não. A maioria eram pessoas simples, que não tinham dinheiro para comprar sua própria comida. Então, como eles viviam em condição precária, por falta de condição financeira, eles não tinham dinheiro nem para comer, eles iam ter dinheiro para comprar um sabão para limpar a casa, eles não tinham. Então, o que acontecia? Tinha muitas doenças na época. As crianças morriam muito, ficavam muito doentes, com desinteria, vomitando, com isso elas ficavam desnutridas, como que é aquela doença que dá? Ficavam desidratadas. Elas ficavam desidratadas, com isso vinha a morte, tá? Por causa disso, por causa daquela água que era suja, tá? Olha, tá vendo? Olha essa foto aqui, ó. Trabalhadores tropeiros que transportavam mercadorias para abastecer a região. Então, a vila era muito movimentada, porque vinham os escravos vendendo, as pessoas da vila também, que não eram escravos, mas elas tinham que trabalhar. Os escravos, eles sofriam muito, eles eram bem judiados, mas bem ou mal, eles comiam aquele restos de comida, mas eles comiam. As pessoas que moravam na vila dependiam dos restos também. Então, elas pegavam as comidas de quem não queria mais e comiam, levavam para suas casas, mas nem sempre isso acontecia. Então, por isso que era bem precário, tá? Agora, olha só. A vida nas cidades mineradoras passou a ser cada vez mais agitada, conforme crescia o número de pessoas circulando nas ruas, o número de moradias, a prática de comércio e o número de profissionais, como médico, advogados e jornalista, entre outros. Ou seja, com o crescimento da vila, com o crescimento das pessoas, foi surgindo mais profissionais. Na vila precisava do quê? Precisava de um médico. As pessoas ficavam doentes. Precisavam de enfermeiras. Precisavam de advogados, jornalistas, farmacêuticos, né? Tinha que ter uma farmácia na vila. Então, tudo isso foi crescendo, foi movimentando a economia daquela cidade, tá? Mas o que mais crescia mesmo, o que mais movimentava a economia lá era o quê, crianças?
O que eu falei antes? Os minérios, né? Eram o ouro, que era muito cobiçado naquela região, principalmente pelos europeus. Eles vinham aqui, roubavam ou pegavam nosso ouro e levavam lá para o país deles, para vender lá, tá? Agora vamos lá. Vamos responder as perguntas. Qual o principal objetivo dos colonizadores portugueses em relação às terras brasileiras? Por que os portugueses gostavam tanto das terras brasileiras? Eu já falei isso. Lá no comecinho tá a resposta. Tudo bem? Com o plantio da cana-de-açúcar e a construção dos engenhos, a vida das pessoas passou a girar em torno deste local. O desenho a seguir está representando os diferentes lugares que formam o engenho. Identifique-os com base na legenda numérica das imagens. Lembra na aula passada eu mostrei essa foto e fui explicando o que era o quê? Tinha a Casa Grande. A Casa Grande era o quê? Onde morava o senhor do engenho, o dono, que era muito rico. Essa casa, ela era muito grande, tinha vários cômodos, porque naquela época não existia hotéis na cidade. Então, esses senhores de engenho, que eram as pessoas muito ricas, elas abrigavam os seus visitantes que vinham tratar de negócios na cidade. Eles eram hospedados na Casa Grande. Então, a Casa Grande tinha que ser muito grande, com muitos quartos, para acomodar a família do senhor do engenhos, os seus empregados e os visitantes, tá? E nessa parte do engenho também tinha a capela, tinha a senzala, que era onde abrigavam os escravos, né? Tinha a roça, a plantação de cana. Tinha também a moenda, que era onde eles moíam o moinho, não é mesmo? Olha lá, tá vendo? Então, aqui nessas imagens tem os números, número 1, 2, 3, 4. Cada um desse número equivale a um nome dali de cima, ó. Ali em cima tá senzala, moenda, casa grande ou capela. Por exemplo, qual que é o número da capela? Vocês vão olhar aqui, aonde que fica a capela? Número tanto. Isso. Vocês vão lá e coloquem esse número lá na capela. A senzala, qual desenho que corresponde à senzala? Qual o número aqui do desenho? Número tanto. Vocês vão lá, colocam o número na senzala, tá? A casa grande. Onde fica a casa grande? Vocês vão lá, colocam o número na casa grande. Tudo bem? Entenderam? Isso. O próximo exercício. Procure no texto a descrição de casa grande e grife com a cor verde. Com amarelo, grife a parte do texto que descreve o trabalho dos escravos neste local, tá? Qual a importância do senhor do engenho neste momento histórico? Qual que era a importância? Para que tinha o senhor do engenho? Qual era a importância dele? Vocês vão anotar aí, tá bom? Agora no 5. Além do plantio de cana-de-açúcar, que outra descoberta atraiu os portugueses para o solo brasileiro? O que a gente falou lá no comecinho. O que enchia os olhos dos portugueses? Qual era essa riqueza tamanha que tinha aqui no Brasil, que eles ficavam maravilhados e vinham aqui através dessa riqueza e levavam lá para o país dele? O que era? O que tinha no solo brasileiro? Hein? Isso, muito bem. Então, vocês vão fazer até a página 188, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Na aula que vem, nós vamos falar sobre o café, tá? Que é outra riqueza muito grande do Brasil, mas isso nós vamos falar só na outra aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, de história. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!